No quadro Maranata de hoje, você vai ver a continuação do episódio passado, que mostra como a escola adventista no interior do Quênia, na África, tem feito a diferença, principalmente das alunas mulheres, que sofrem muito com a cultura local. Acompanhe. A história da Escola Adventista de Cajeado e do Centro de Abrigo começou há quase 20 anos. Em 2001, um grupo de mulheres adventistas do Sétimo Dia planejavam iniciar um ministério em Cajeado, uma cidade que fica a 80 quilômetros de Nairobi. Durante sua pesquisa, elas ouviram falar das meninas de Maasai, que fugiam da MGF e dos casamentos infantis, mas não tinham para onde ir. Ao saberem disso, as mulheres decidiram agir. E quando elas não são resgatadas, elas voltam para as ruas porque elas não têm para onde ir. Elas não podem voltar para suas famílias porque os pais dela já trocaram elas por vacas. Eles, inclusive, já receberam as vacas em troca. E então elas são vistas como a escória da sociedade e não podem voltar para casa. Então acabam morando nas ruas e são abusadas e muitas vezes acabam voltando para quem tinham sido prometidas. Então pensamos que esse era um caso que realmente precisava de atenção. Então mudamos todo o nosso plano e pensamos em estabelecer uma casa para servir de abrigo para essas crianças. Foi assim que o abrigo de Cajeado começou. Quando começamos e tivemos o apoio da igreja, a Igreja da Nova Vida, que literalmente veio e construiu o primeiro dormitório, e naquele dia já podíamos abrigar as crianças. Então, tínhamos uma multidão dessas garotas tímidas que chegaram tão tímidas e de fato, bem assustadas. E, obviamente, elas não tinham autoestima. Nunca tinham visto um prédio desses e que estavam abrigadas. E recebemos esse primeiro grupo. Não conseguíamos nem acomodar mais ninguém. O número de leitos que tínhamos era limitado, porque tínhamos umas 13 camas e uns 13 colchões. E também, pela primeira vez, elas fizeram uma refeição. Eu lembro que tínhamos um desafio, porque uma de nós tinha que dormir com as garotas. E uma delas tinha problemas estomacais à noite. Uma delas chegou e, sabe, ela nunca tinha visto um colchão. Então ela dormiu embaixo do colchão, sabe, entre a cama dura e o colchão, porque elas pensavam que aquilo era para cobrir. Mas o maior dos desafios era, na verdade, gerenciar essas crianças. Porque aqui a criança não vai permanecer por um dia ou 2 dias. É todo dia. E ela tem que comer, tem que viver melhor do que onde ela estava. Porque senão, corríamos o risco delas quererem voltar para lá. Hoje, o Centro de Abrigo Cajeado provê um refúgio seguro para centenas de crianças que passaram por esse tipo de trauma. Com o passar do tempo, os líderes educacionais implementaram um processo para cuidar do estresse físico, mental e emocional dessas experiências ruins. Quando essas garotas chegam ao nosso centro, a gente não coloca elas em uma sala de aula simplesmente porque isso não faria sentido. A primeira coisa a fazer é tomar conta delas. Do estômago, sabe? Porque elas chegam aqui totalmente exaustas. Você pode tomar água e depois, se quiser, um banho. E daí essa pessoa pode ter uma refeição. Podemos conversar com elas, encorajá-las e demonstrar afeição. Porque essa pessoa, na idade dela, está encontrando um estranho. Ninguém no mundo vai confiar 100% em um estranho. Então nós temos que demonstrar amor, temos que abraçá-las, temos que dizer para elas, você está segura. Mostrar a elas que Jesus se importa com elas e com o futuro delas. Então depois disso, nós poderemos, depois dessas garotas, pelo menos confiarem em você, daí fazemos um aconselhamento. É uma experiência traumatizante porque algumas delas passam situações muito difíceis. Então, nesse momento, a garota não consegue se concentrar. Ela precisa de aconselhamento. E assim nós o fazemos.
nós ajudamos elas a se aceitarem. E, com o passar do tempo, nós mostramos a elas que elas podem ser pessoas boas, com um futuro. E mais ou menos depois de uma sessão de um mês, mais ou menos, a gente permite que elas estudem. Um dos diferenciais de Cageado é o programa educacional integrado que eles têm. Em vez de mandarem as garotas para uma escola longe dali durante o dia, um processo que pode ser cansativo em Cageado, as garotas estudam ali mesmo. Todo mundo recebe uma educação abrangente, incluindo estudos bíblicos, onde elas aprendem sobre um Deus que as ama e ensina a capacidade de perdoar. A escola nos ensina que Deus é o amor e que por isso temos que amar uns aos outros e perdoar também. E foi por isso que eu decidi perdoar o meu pai pelo que ele fez comigo e continuar amando ele. Ter apresentado o amor de Cristo a elas e o Deus Criador, e elas presenciarem o amor sendo espalhado, até mesmo pela experiência de vida delas, tudo graças ao Deus Criador. Elas estão mudando aos poucos. Dá para ver a confiança brotando nessas meninas quando se relaciona com elas. A escola está ajudando essas garotas a terem um caminho brilhante e de oportunidades no futuro. Ela provê um lar para quem não tem um, mas ainda assim a infraestrutura não é a ideal. Elas só têm um alojamento para as meninas. E são 2 ou 3 dormindo por cama, por colchão, sabe? Pois é, quando a criança é pequena, tudo bem, mas quando elas crescem, quando elas chegam aos 7, 8 anos, elas são grandes e tentar caber em uma cama de uns 80, 90 centímetros. 3 garotas é ruim, né? É complicado. E daí o que acontece é que as garotas que se graduaram ou foram para o ensino médio ou para a faculdade, universidade, elas voltam quando estão de férias e elas têm um feriado e elas não têm casa. Quando essas garotas fogem de casa, quando elas deixam suas casas e são resgatadas, elas não têm mais para onde voltar. Então a casa delas é o abrigo Cageado. E todas voltam pra cá. E nessa época fica muito lotado, porque tem garotas que estão no ensino médio, tem as que estão na faculdade e as crianças que estão aqui. Tem vezes que não dá pra mexer no dormitório sem esbarrar em alguém, porque tá tudo lotado, tem muitas meninas ali. É natural que você esbarre em alguém, encoste em alguém, porque não tem espaço. Enfim, os banheiros são muito ruins. Não tem banheiro suficiente ali. Não tem chuveiros, os chuveiros estão quebrados, não tem chuveiro, é um balde e uma concha. As condições são terríveis, terríveis para essas garotas. Estamos super lotados e elas estão dormindo de 2 em 2 e as camas são pequenas, mas ainda agradecemos a Deus porque tem muitas outras que não têm um lugar para dormir, sabe? Mas eu acho que seria o ideal construir algo maior para que mais garotas pudessem se juntar a nós. Houve um tempo em que nós tínhamos que sair e resgatar essas garotas. Porque, honestamente, isso é algo que ainda está acontecendo nesses vilarejos, apesar do governo ter tentado colocar um fim nisso. Essas pessoas os pais delas se tornaram difíceis de lidar. Muitas vezes eles não enxergam a necessidade de mudarem os seus costumes. E por nós não termos mais espaço, não resgataremos. Porém, mais garotas estão chegando. Mães que perceberam que o que estamos fazendo por suas filhas é algo bom. Acontece que às vezes vêm escondidas, sabe? Para dizer que tem uma filha que está em casa. Que se ela continuar desse jeito, o pai dela vai querer arrumar um casamento. Sabe, elas fazem escondido, mas o que elas querem é a segurança de suas filhas. Mas elas saem daqui desapontadas quando eu digo: desculpa, nós não temos mais espaço. Apesar de o abrigo ser o único na região, eles não podem mais receber nenhuma criança. Não existe mais espaço. Eu penso que 3 anos atrás nós estávamos viajando pelo Quênia e tentando identificar projetos para o país. E eu e o pastor Paul, que é o contato da nossa divisão com a Maranata. E estávamos analisando até que chegamos a esse lugar, chamado Escola Adventista e Abrigo para Garotas de Cageado. Quando chegamos ali, notei que precisavam de ajuda. Os próprios
Os dormitórios estavam lotados, haviam 2 ou 3 garotas por cama e faltava comida para todo mundo, não tinha água. Então eu sabia que havia uma grande necessidade, mas eu sabia que se fosse algo que a gente fosse fazer, teríamos que completar toda a obra. Não era questão de ir lá e fazer 2 dormitórios. Eu tinha que terminar toda a obra. Em 2018, a Maranata concordou em dar para a escola de Cajeado muitas novas estruturas, incluindo 2 novos dormitórios com chuveiro e banheiro, um dormitório para os 45 garotos que também são abrigados e um prédio administrativo. Estamos muito felizes. Agradecemos a Deus. É um momento em que podemos dizer que vimos Deus na nossa vida e na nossa instituição. Porque o trabalho que nós estamos fazendo em nosso centro, honestamente, mudou muitas, muitas vidas. E eu tenho certeza que eles têm grandes planos para o projeto principal que eles têm. Por exemplo, de fazer mais dormitórios para as garotas, como eles já fizeram até hoje. Isso vai dar a oportunidade de futuro para elas. Estamos muito felizes. Pessoalmente, eu estou muito feliz porque eu sei das dificuldades. Eu sei exatamente o que essas crianças passaram. Eu sei pelo que as mães delas passam. E eu estou feliz que haverá mais espaço para a gente poder acomodar mais meninas e para podermos dar um futuro melhor para elas. Nenhuma criança deveria passar por isso. Essa é uma oportunidade como voluntário de vir e interagir, conhecê-los e abraçá-los. Se construir esses dormitórios, essas salas de aula, o que for preciso no campus, isso vai mudar vidas. Aqui, essas garotas podem ir para a escola, se tornar algo na vida. É ótimo porque você pode se preparar para a vida adulta. Porque quando você fica em casa, não tem nada para fazer. Igual os nossos pais, eles nunca foram para a escola porque os pais deles pensaram que as meninas não deviam ir para a escola. E agora elas estão fugindo de casa, sem nenhum trabalho. E elas estão sofrendo porque às vezes falta até o que comer. Então, eu gosto de ir para a escola porque mesmo que seja contra a nossa cultura, eu gosto de estar na escola porque você pode se preparar para a sua vida e sabe que elas só estão esperando alguém ir lá e ajudar elas. Nosso sonho é que a gente possa criar um ambiente que dê a essas garotas da comunidade uma oportunidade de ter um futuro muito, muito melhor. Dar educação para elas e permitir que elas venham e tragam uma mudança para as outras pessoas. Porque eu tenho certeza que se pudermos ter uma grande porcentagem delas indo regularmente para a escola, então com certeza teremos mudanças. Porque se deixarmos a situação do jeito que está agora, será como um problema que não acaba. Mas, sabe, se criarmos mais oportunidades para as garotas, esperamos ter mães mais responsáveis. É uma transformação. Estamos reeducando as crianças. Estamos criando confiança. É um crescimento. É uma realidade. É como se o paraíso fosse aqui. Para mim, é algo incrível ver onde nós começamos. As primeiras 12 garotas que trouxemos para cá, elas dormindo embaixo dos colchões e agora olhando para as nossas instalações que tem até descarga no banheiro. Isso é incrível e eu mal posso esperar por isso. Eu acho que é transformação. E pra gente, pra mim, tá criando uma imagem onde as coisas estão melhorando, ficando fortes e ficando reais. E quando as pessoas falam sobre o paraíso, torna a própria história do paraíso mais real. Que você vai começar de algum lugar e vai chegar em um ambiente que você nunca imaginou quando você tinha nascido. Uma menina devia ter sua própria cama, deveria ter chuveiro, deveria ter um banheiro. E deveria sim ser bom e bonito, porque eu acho que elas merecem. Sem dúvida merecem, porque elas passaram muita coisa na vida. Eu não consigo imaginar o meu filho com 13 anos nessa situação, tendo que fugir sem saber para onde ir. Eu tenho um filho e, como pai, eu compreendo o que essas crianças estão passando, e essa é a única esperança que elas têm. Esse é o único lugar que elas têm que podem chamar de lar, e o seu lar deveria ser bom sempre. A Maranata está começando o trabalho para fornecer à escola adventista e ao abrigo instalações adequadas, mas precisamos da sua ajuda.
Nós agradecemos muito, não temos palavras para dizer, não sabemos como agradecer essas pessoas que nos doaram os fundos. E não é porque elas tinham muito para doar, mas pelo coração delas. Com